Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer você que tá aqui desde o início, você que tá chegando agora. Fica aqui com a gente, esse canal vai ser só pra gente mostrar nossa rotina, o que a gente faz aqui em casa. E hoje vai acontecer aqui em casa uma noite da rapaziada. No decorrer do vídeo eu vou explicar como foi que surgiu esse termo e tudo. E aí pra essa noite a gente sempre faz alguma coisa especial pra gente comer à noite. Então hoje eu vou fazer pizza. E aí, gente, fica comigo aqui que eu vou explicar o passo a passo de como você fazer essa massa. É muito prática para você ter em casa já a massa. Eu vou ensinar a congelar, como é que a gente faz aqui. Muito prático. Então vamos lá? Eu já tô com todos os ingredientes aqui. A gente vai precisar de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Eu gosto dessa marca aqui, mas você pode usar aí outra marca que você preferir. Quanto melhor a farinha de trigo, melhor vai ser a sua massa, tá? Então, a gente vai usar 1 kg. A gente vai usar 500 ml de água filtrada, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal e 10 gramas de fermento biológico. Esse fermento, gente, é aquele fermento seco, tá? Pra pão mesmo, pra massa de pães. Não é o de bolo. Se botar o de bolo, não vai funcionar. E aí, vamos lá. Eu vou fazer 1 kg. É bom que você tenha um recipiente assim, grande, pra colocar a massa, né, toda, porque é 1 kg. A gente vai fazer 1 kg. Então, vamos lá. Meu espaço aqui não é muito grande, mas dá pra gente fazer, certo? Eu vou colocar agora a farinha de trigo. Eu costumo colocar a farinha de um jeito que fique mais ou menos isso aqui. Eu não gosto de colocar toda não, porque eu vou precisar depois pra abrir a massa e tudo, né? Então, eu deixo um pouquinho assim. E a gente vai misturar os temperos secos, tá, gente? Já botei a farinha. Aí, eu vou botar o sal, o açúcar, 2 colheres de açúcar, 1 de sal e 10 gramas do fermento biológico. E aí, eu vou misturar bem todos os temperos. Não tem segredo nenhum essa massa, gente. Ela fica muito saborosa e muito fofinha. Fica muito bom. Então, aí, eu já vou colocar a água. No início, você pode colocar e ir mexendo com a colher, porque vai ficar uma melequeira. Mas depois não tem como mexer mais com a colher, tem que ser com as mãos mesmo. Então, eu vou colocar aqui aos poucos. Pronto. Aí, gente, ó, vai ficando assim. Aí você vai colocando a água aos poucos. Não precisa ser água morna, pode ser água normal, natural. Não precisa não, tá? Uma receita muito simples, com apenas 4 ingredientes, né? Ó, aqui já tá ruim de mexer com a colher. Então, eu vou com a mão mesmo. A mão limpa. E aí, você vai, ó. Aqui é o momento ideal de você chamar o seu marido, o seu filho, um homem, pra fazer isso. Não é pesado não, mas quem quiser se poupar, meu marido não tá aqui, senão eu vou botar ele pra soltar essa massa. Ó, tá vendo que ela vai misturando, vai ficando assim. Aqui ela precisa ser sovada ainda. Essa massa não precisa sovar tanto não, ela já é bem gostosa de trabalhar. Mas tem que deixar ela bem lisinha. Vocês estão vendo que ela tá com um aspecto meio áspero, né? Irregular. Então, aí vocês... Não sei falar o termo correto, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? O ponto ideal é quando solta dos seus dedos. Tá vendo que não tá soltando dos meus dedos. Eu vou solvar ela mais um pouquinho. Aqui, ó, eu já tirei toda a massa, tá vendo? Da vasilha. E agora eu vou pra minha pedra aqui. Aquela farinha de trigo que ficou lá, vocês podem colocar assim num balcão, numa mesa.
Eu só tenho esse espaço aqui por enquanto. Então, é com esse espaço mesmo que a gente vai fazer, certo? Colocar a massa aqui. E vou fazendo isso. E aí, gente, é sempre um movimento de você fazer assim, certo? Ó. E aí, gente, ó, 1 quilo de farinha de trigo. Essa receita aqui que eu tô fazendo, dá pra você fazer 4 massas de pizzas tranquilamente, tá? Além de que, essa massa, você também consegue fazer aqueles pães recheados. Aqui em casa eu faço muito também. A gente quer comer um pãozinho quentinho, eu faço com essa massa também. Pronto, ó. Aqui vocês estão vendo que ela já tá um pouco mais lisa. E agora, eu vou colocar azeite de oliva, tá? Você pode colocar óleo também, mas aqui eu não uso óleo. Eu gosto de usar o azeite, tá? Então, vamos colocar 1 colher de azeite nessa massa e vamos encorpar novamente. Você pode usar o azeite vermelho ou verde. Eu gosto de usar o vermelho porque ele é o que é pra cozinhar, né? Mas se você tiver o verde também, pode utilizar, não tem problema nenhum. Então, 1 colher de sopa de azeite. O azeite aqui, gente, ele dá um toque muito legal na massa. Não sei o que acontece aqui, mas realmente você fazer com azeite e sem o azeite dá uma diferença, tá? Outra coisa que você pode colocar aqui nesse momento, manjericão. O cheiro do manjericão, ele é maravilhoso. E aí, quando encorpado na massa, na hora que você for assar a pizza, sobe aquele cheiro fantástico. Só que aqui, eu não vou colocar nessa não, manjericão, eu tô sem aqui. Mas se você tiver a folhinha em casa, você pode pegar a folhinha e macerar ela no pilão mesmo, que você machuca o alho, tá? Deixar ela bem machucadinha mesmo e colocar na massa. Ou então, você pode usar o manjericão seco também, não tem problema. O segredo dessa massa ficar bem fofinha, né? Bem gostosa de comer, não ficar aquela coisa maçuda, é descansar, tá, gente? A massa, ela tem que descansar. Então, por isso que eu tô fazendo cedinho agora também, porque ela vai passar o dia todo descansando. Eu só vou abrir ela lá para umas 5 horas da tarde, 6 horas, que é o horário que eu vou estar montando a nossa pizza. Tá colando mais nas minhas mãos. E ela tá mais lisinha, vocês estão vendo? Aqui já tá bom, não precisa alisar muito não. Aqui já tá bom. E aí, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir em 4 partes, tá? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode pesar a massa e dividir igual, ou ir no olho mesmo. Eu vou no olho aqui. Então, eu vou dividir ela em 4 partes. Então, aqui. Pronto, gente. 4 partes e aí fica até mais fácil. Então, você pode dividir em 4 partes ou você pode dividir em 3. Agora que eu estou lembrando, quando eu faço em 4 partes, eu tenho a impressão de que essa massa ela é muito pouca para pizza. Aqui em casa a gente gosta da massa um pouco mais não gosto tão fina, né? Gosto mais um pouquinho mais grossa. Então, eu vou reorganizar aqui. São 4 pedaços e vou deixar só 3, tá?
Então, eu vou pegar esse pedaço aqui e vou dividir em 3 pra eu acrescentar nessas outras 3. Então, 1 quilo de massa aqui eu vou dividir em 3. Ainda bem que eu lembrei, porque melhor. As bolinhas, tá, gente, ó? Puxando pro meio, ó. Fica realmente uma bolinha. Dá uma ajeitadinha, ó. Aqui também. Vocês estão vendo que a massa tá mais lisa? Pronto, aqui já tá legal, já. E aí você vai pegar 3 recipientes para colocar essas bolinhas, porque elas vão crescer bastante. Aqui eu tô passando um pouquinho de farinha, pra quando ela começar a crescer, ela não grudar, né? Nem embaixo, nem dos lados. Duas, 3. Aí você pode polvilhar assim por cima, porque elas vão crescer bastante. E aí elas vão lá pregar aqui nos cantos, sabe? Não tem dó de botar farinha, não. Não tem problema, não vai danificar sua massa, não. Pronto, gente. Então, tá aqui minhas 3, que eu vou colocar agora pra descansar. Eu vou guardar no forno. Aí eu vou colocar essas 2 aqui embaixo. Pega um pano de prato limpo. Cobre. E prontinho. E prontinho. Enquanto eu vou aqui lavando a louça, eu vou falar pra vocês o que é a noite da rapaziada. A gente tem um filho, né? Enzo, de quase 10 anos já. E aí, ele gosta muito de ficar no celular, né? Ele tá ali, ele já acordou, ele dizendo de Lego também. Exatamente. E aí a gente, como pais, né, a gente tem que criar vários artifícios assim pra gente mudar também, né, a rotina da criança e não deixar ela ficar no celular o tempo inteiro. Então aí Camilo inventou essa noite da rapaziada. E aí só quem participava era ele e Enzo, e eu participava de intrusa, né? Porque eu não sou rapaz. E aí eles diziam, não, isso é a noite da rapaziada, essa é a noite dos meninos, mas a gente vai deixar você participar. E aí, a gente estipulou um dia, e aí a nossa noite especial é os sábados. Então eles escolhem um filme pra gente assistir e comer alguma coisa diferente. Então eu sempre faço pizza, pãezinhos, pastéis. A gente sempre faz alguma coisa diferente pra comer enquanto a gente tem esse momento juntos, né? Assistindo filme, jogando algum tipo de jogo físico, né? Sem ser no celular. E aí, pronto, foi a forma que a gente encontrou. E também tá com ele, tirar ele um pouquinho do Lego, porque ele gosta muito de brincar de Lego. Se pudesse, ele ficava o dia todo jogando, brincando de Lego. É muito importante isso, porque isso cria uma memória, né, afetiva muito bacana. Eu me lembro que quando adolescente, eu sou a mais velha dos meus irmãos, né? E quando adolescente, meus irmãos ainda não eram crianças. E aí minha mãe dizia, era naquela época ainda que a gente pegava, ia na locadora, locar um CD pra assistir um filme, né? Colocar lá no DVD. Eu ainda sou da época do videocassete, mas eu já peguei o finalzinho, assim, da fase do videocassete. Não sou tão velha assim, não. Mas a gente era um evento, e geralmente eram os sábados, né? Porque minha mãe trabalhava, meu pai também, meu pai caminhoneiro, né? Meu pai viajava muito, ele passava mais tempo fora do que dentro de casa. E minha mãe que estava ali mais com a gente. Então, aos sábados, a gente comprava um pote de sorvete. E à tarde a gente se sentava na frente da televisão e ia ter aquele momento, né? E assim, eu me lembro com muita alegria desse momento. E eu quero passar isso para os meus filhos também. Então, é importante, você que é pai, que é mãe, criar essas memórias afetivas com os filhos de vocês, porque a gente nunca esquece. Tenho certeza que cada um
de vocês têm alguma coisa boa ou ruim, que lembra da infância. E que seja bom, né, gente? E que a gente possa lembrar de coisas boas. Então, agradeço muito aos meus pais. Um beijo, pai e mãe, que tá aí assistindo do outro lado. Eu tenho certeza que eles estão assistindo. E aqui, ó, já vou retirar. Passaram aí mais ou menos 10 horas de relógio. E as massas cresceram bastante, tá vendo? Eu vou utilizar 2 apenas. A terceira eu vou guardar, eu vou congelar. Aqui em casa, pessoal, eu sempre tenho saquinhos assim, ó. Aqueles saquinhos de supermercado que a gente coloca verduras, né? É do mesmo, só que o que eu compro, ele é um pouco menor. Então, ó, eu vou pegar a massa. Do jeito que ela tá aqui mesmo, ó. Eu vou só colocar aqui dentro. Aí eu dou uma apertadinha aqui, ó. Pra o ar sair, né? A maior parte do ar. E faço um nó. Pronto, congelo. No dia que eu quiser fazer alguma coisa com essa massa, eu vou retirar ela do congelador, colocar ela do lado de fora e vou deixar naturalmente ela descongelar. Depois que ela estiver totalmente descongelada, em temperatura ambiente, aí eu retiro o saquinho. Se você retirar o saquinho antes desse processo de descongelamento, a massa vai ficar toda molhada, vai suar bastante e vai ficar, não vai prestar. Então, faz assim do jeito que eu tô falando que dá certo. Eu vou pegar aquela farinha lá do início. A massa tá muito molinha, gente. Olha como ela fica linda. Então, eu vou pegar aquela farinha lá, que a gente não usou totalmente, lembra? E vou colocar ela aqui pra gente abrir a massa. Tá, abrir normal, unta alguma pedra ou a mesa com farinha e abre a massa, normal com rolo. Eu vou fazer uma redonda e uma quadrada, porque eu não tenho 2 formas de pizza. Aqui eu fiz um molho de tomate, aqui da roça mesmo, eu fiz com... Peguei a cebola, cortei, refoguei e coloquei cebola, tomate, coentro, pimentão. E aí coloquei pra cozinhar tudo junto, né, refogar. Botei um pouquinho de azeite também, alho. Então aqui é um molho que eu fiz aqui em casa mesmo, tá? E outra coisa, eu gosto de colocar também, eu gosto de cozinhar a cenoura e colocar também. Eu gosto de abrir ela, coloco o recheio e deixo ela descansar mais um pouquinho aí por uns 20 minutos. E aí só depois eu levo pro forno. É o tempo que eu vou aquecer o meu forno, né, a 180 graus, por aí. E enquanto aquece eu deixo ela descansando um pouquinho. Primeira pizza já saiu do forno. Vou botar agora a segunda pizza. Ai, o cheiro tá maravilhoso, viu? E pessoal, a gente tá comendo aqui a pizza já. Enzo já tá ali devorando um prato dele. E daqui a pouco a gente vai assistir um filme. Que é a noite da rapaziada, né, Enzo? É. Muito bem, isso aí. Vamos assistir um filmezão hoje. Quer escolher o filme? Quero. Qual o filme que você quer? Os Vingadores. E aí? A gente nem viu esse filme. Casos de Ele família. já assistiu umas 10 vezes esse filme. Como é o nome dos heróis? Diga aí. Oxe, eu sei. Sabe Diga até aí. o nome do ator. Qual é o nome dos heróis? Viúva Negra, quem é? Viva Negra. Assim, a Viúva Negra, como é o nome dela? Natasha Romanoff. Capitão América. Steve Você o quê? Rogers. E o Homem outro? de Ferro é o quê? Tony Stark. Eu mesmo sei Tá quem é certo. ninguém. Eu vou ficando por aqui, gente. A pizza tá uma delícia, como disse a vocês.
Eu amo a de milho. E é isso, já tô aqui até com meu pijama de jornal. E a gente vai comer agora e vai assistir. Tchau, tchau.